Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo nosso, nós trabalharemos a primeira lei de Ohm, que foi o primeiro conteúdo que a gente abordou. Então, o que o Ohm determinou nessa primeira lei que ele estabeleceu? Que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência elétrica. Bom, para comprovar essa teoria, o Ohm estabeleceu a seguinte equação: V é igual a R vezes I. Tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então isso parece ser somente uma fórmula. Mais adiante a gente vai entender por que ela comprova que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, se aumentar a tensão, aumenta a resistência. Se aumentar, aumenta a tensão. Se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente. Se eu aumentar a resistência no circuito, a corrente vai diminuir, porque ela é inversamente proporcional. Bom, então ele determinou essa equação. Tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica em um circuito. Bom, a partir dessa fórmula eu posso desmembrar em outras duas, né? Como? Se eu quiser calcular a corrente elétrica, o que eu faço? Passo R para o outro lado da equação. Então, quando a resistência ela vai para o outro lado da equação, se ela está multiplicando, indo para o outro lado da equação, ela vai dividir. Então, eu terei a seguinte equação. A corrente é igual à tensão. Vejam que a resistência passou para o outro lado, passou a dividir a tensão. A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ou seja, né, corrente é igual a tensão pela resistência. Que é a nossa segunda fórmula, que é o desmembramento da primeira. E se eu quiser calcular a resistência, eu vou passar a corrente para o outro lado. Então, se eu isolar a resistência passando a corrente para o outro lado, eu terei resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Como a corrente está multiplicando, indo para o outro lado do sinal de igual da equação, vai dividir a tensão. Então, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Quando a gente quer decorar essa fórmula, o que o professor ensina para a gente? Que quem vê, ri. Ok? Então, o cara grava isso. Quem vê, ri. V é igual a R vezes I. E aí, é só fazer o desmembramento. Ou então você decora as duas fórmulas, né? Vai depender do que você acha mais fácil, o que você acha melhor. Ok? Bom, aplicação dessa fórmula. Então, a aplicação da fórmula V é igual a R vezes I. Então, se eu tenho um circuito, né? Aqui está o valor da tensão. Mas digamos que eu não saiba o valor da tensão. Eu não sei o valor da minha tensão elétrica. Eu posso calcular a minha tensão. V vai ser igual a R vezes I. Então, é só substituir. Tensão é igual a resistência. Qual é o valor da resistência? 2 ohms. Vezes a corrente elétrica do circuito. Então, a corrente é igual a 10 ohms nesse meu exemplo. Tensão é igual a 2 vezes 10. A tensão é igual a 20 volts. Então, a tensão elétrica nesse circuito é igual a 20 volts. Professor, se eu não souber uma das outras duas grandezas, eu tenho como calcular? Sim. Se você não souber uma delas, tem que ter as outras duas. Se você não souber a tensão, no exercício que eu der, tem que constar a corrente e a resistência. Se você não souber o valor da resistência, eu não dei o valor da resistência. Você tem que saber a tensão e a corrente. Se você não souber a corrente, você tem que saber a tensão e a resistência. Então, se eu não souber a resistência, eu posso calcular essa resistência? Bom, eu teria que dar a tensão e a corrente elétrica. Então, a resistência é igual a tensão dividido pela
corrente, conforme a fórmula que nós vimos anteriormente. A tensão é igual a 20. A tensão no meu circuito é igual a 20 volts, dividido pela corrente, que é igual a 10. Então, 20 dividido por 10, a resistência do circuito é igual a 2 ohms. Ó, bateu aqui 2 ohms, ok? Bom, da mesma forma, se eu não souber o valor da minha corrente, eu posso calcular, mas para isso eu tenho que dar o valor da tensão e da resistência. Então, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência do circuito, ok? 20 dividido por 2, tensão dividido pelo valor da resistência, a minha corrente é igual a 10 amperes. Ok? Então, se eu desse um exercício e não desse atenção para vocês, vocês poderiam calcular, né, essa tensão. E depois até tirar a prova real, se vocês quiserem tirar a prova real. Beleza? Então, pô, muito tranquilo, muito fácil de se calcular isso. Não tem, assim, mistério maior para poder efetuar esse cálculo. Bom, beleza, professor. Então, a gente pode comprovar a lei de Ohm? Bom, a gente pode fazer essa comprovação, né? Então, vou fazer aqui para vocês alguns exercícios para vocês comprovarem que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência elétrica. E eu vou tirar como parâmetro esse exercício que a gente fez, que é exatamente esse daqui. Então, é um circuito em que eu tenho a tensão de 20 volts, a corrente de 10 amperes e a resistência de 2 ohms. Beleza? Então, vamos lá. Bom, eu tenho um circuito, eu mantive o valor da minha resistência. Então, observem que no exercício anterior, a corrente elétrica, ela é 10 amperes, a tensão é 20 e a resistência é igual a 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o valor da tensão elétrica e vou manter a resistência do circuito. Vamos ver o que vai acontecer com a corrente? Bom, agora a minha resistência se manteve em 2 ohms. O que eu fiz? Eu aumentei a minha tensão elétrica. Eu não sei o valor da minha corrente. Então a gente vai ver como é que essa corrente ela vai reagir em função do aumento da tensão. Vocês vejam que eu aumentei a tensão, eu dobrei a tensão. No exercício anterior eram 20 volts, eu mantive a resistência e agora eu dobrei a tensão. Dobrei a tensão para 40 volts. Beleza? Então vamos ver o que vai acontecer com a resistência quando eu dobro o valor da tensão elétrica. Então, corrente é igual a tensão dividido pela resistência do circuito. Bom, qual é o valor da minha tensão? Eu dobrei, era 20 amperes, agora ela é 20 volts, agora é 40 volts. A minha resistência ela se manteve em 2 ohms. Vejam que eu aumentei somente a tensão. Então vamos ver o que acontece com a resistência quando eu aumento somente a tensão do circuito. A corrente elétrica será 40 dividido por 2. Então a minha corrente ela será 20 amperes. Bom, o que a gente está evidenciando aí? Que quando eu dobro o valor da tensão, a corrente elétrica vai dobrar. Por quê? Porque no exercício anterior que eu calculei com vocês, a minha tensão era 20 volts, a minha resistência 2 ohms, ao valor da minha... Cadê? Para baixo? Ao valor da minha corrente. Corrente é igual a V sobre R, agora é 20 dividido por 2, por quê? Porque a minha tensão era 20 volts. A corrente, ela está em 10 amperes. Então, minha tensão 20, a resistência se manteve, a corrente, ela é 10 amperes.
eu dobrei a tensão, a minha resistência se manteve. Olha o que aconteceu com a corrente, ela dobrou, né? Aqui, ó. Ela dobrou, tem que olhar para a câmera. Ela dobrou, agora ela é 20 amperes, beleza? Então eu dobrei a tensão, o que aconteceu com a corrente? Ela dobrou também. Isso quer dizer que se a tensão triplicar, a corrente vai triplicar. Se a corrente cair pela metade, se a tensão cair pela metade, a corrente também cai pela metade, tá? Então, numa tomada que a gente tem na casa da gente, ela tem tensão, ela não tem corrente elétrica, tem tensão. Só vai ter corrente quando eu ligar uma carga, um consumidor na minha tomada. Ligar o carregador do celular, quando eu ligar um liquidificador, quando eu ligar qualquer coisa, qualquer consumidor, aí eu vou ter uma corrente, ok? Então eu só tenho tensão na tomada. Então nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei a mesma carga e dobrei a tensão que estava alimentando essa carga. A corrente, ela vai dobrar também. Bom, se a minha corrente ela é diretamente proporcional à tensão, eu dobrei a tensão, dobrou a corrente. Olha o que eu estou fazendo aqui. A minha tensão, agora ela cai pela metade. Lembrando, comparando com esse exercício aqui, ok? Então, eu estou comparando com esse exercício. Minha tensão era 20, beleza? A minha resistência era 2 ohms, a minha corrente 10 amperes. Então, o que eu estou fazendo? Agora, se era 20 amperes, 20 volts, e a corrente era 10 amperes, o que eu fiz? Agora, eu vou... Não é mais 20, agora são 10 amperes. Eu estou caindo pela metade o valor da minha tensão, que vai alimentar o mesmo resistor de 2 ohms. Então vamos ver o que vai acontecer, como é que a corrente vai reagir em relação a isso. A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então a minha tensão, a minha corrente será igual a 10, que a tensão agora é igual a 10 volts. 10 dividido pela resistência. A resistência é igual a 2 ohms. Então, eu tenho 10 dividido por 2, a minha corrente era igual a 5 amperes. Então, vocês vejam que eu reduzi pela metade a tensão, a corrente caiu pela metade. Lembrando, comparando com este exercício aqui, ok? Era 20 volts, a corrente era 10 amperes quando alimentava um resistor de 2 ohms. A corrente, então, era 20 dividido por R, ok? R é igual a 2. 20 dividido por 2, 10 amperes. O que eu fiz agora? Eu mantive a resistência e caí o valor da tensão pela metade do valor. Olha o que aconteceu com a corrente, também caiu pela metade. Então a corrente agora é a metade do valor anterior, que era 10 amperes. Então, o que comprovou? Que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão. Se eu dobrar a tensão, dobra a corrente do circuito. Se eu diminuir pela metade o valor da tensão, diminui pela metade a corrente do meu circuito elétrico. Beleza? Mas eu disse também que a resistência ela é inversamente proporcional à minha tensão elétrica. E o que isso quer dizer? Que se eu aumentar a resistência, a corrente vai diminuir. Se eu diminuir a resistência, a corrente vai aumentar, porque a resistência é inversamente proporcional à minha corrente elétrica do circuito. Bom, então, o exercício anterior, né, se eu quiser calcular a corrente, V sobre R. O valor da corrente, da tensão, é igual a 20 volts. Então, vou ter 20 dividido pela resistência, que é igual a 2 ohms. Então, aquela corrente do exercício anterior, que é igual a 10 amperes. Bom, agora eu vou manter a tensão no valor anterior e vou variar o quê? Somente a minha resistência. Então, eu vou dobrar a minha resistência e vou manter a tensão no valor que era anteriormente, 20
volts. Então eu dobrei o valor da resistência. Vamos ver o que vai acontecer com a minha corrente? I é igual a V sobre R. I é igual a 20, que é a tensão, dividido pela resistência, que agora dobrou, é igual a 4 amperes. Então 20 dividido por 4, a minha corrente do circuito é igual a 5 amperes. Vocês observem que eu dobrei a minha resistência, a corrente caiu pela metade. Agora vamos fazer o seguinte, ó, o valor original era 2 ohms, beleza? A minha corrente era 10 amperes. 2, eu vou fazer o quê? Vou reduzir pela metade o valor da minha resistência do circuito. A tensão eu vou manter em 20 amperes. Vamos verificar agora como é que a corrente vai reagir. I é igual a V sobre R. Então, a minha tensão é igual a 20 volts. A minha resistência é 1 ohm agora. Beleza? Então, 20 dividido por 1, eu tenho 20 amperes de corrente elétrica no circuito. Então, a minha corrente, comparado com o valor original, quando eram 2 ohms, a corrente era 10 amperes. Eu reduzi a minha resistência pela metade para 1 ohm. Olha o que aconteceu com a corrente. Ela dobrou de valor. Então, a minha corrente dobra quando eu reduzo a resistência pela metade. A corrente ela cai pela metade quando eu dobro a resistência. Isso quer dizer que a corrente elétrica é inversamente proporcional à minha resistência elétrica no circuito, desde que eu mantenha a tensão no mesmo valor. Bom, pessoal, esses são os conceitos de lei de Ohm que eu daria para vocês, explicaria no quadro, para que vocês tivessem um entendimento legal, tá ok? Então esse vídeo encerra por aqui.